Pode ir. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo hoje. É a nossa primeira live sobre o nosso mandato, que a gente estudou e estamos desempenhando e desenvolvendo hoje. E o assunto que a gente trouxe hoje para tratar, para melhor para essa estreia, é um assunto de relevância, de extrema importância para a nossa cidade e para o futuro das próximas gerações, dos nossos filhos e dos nossos netos. Eu trouxe para esse encontro hoje de estreia grandes amigos meus, e eu vou passar a palavra para eles para fazer uma breve apresentação. O professor Jamir, Sérgio Cardoso e o professor Fiorese. Para esse primeiro mate em prosa hoje, eu trouxe esses grandes, três ilustres pensadores e formadores de opiniões, imigrantes, docentes nas suas áreas, que trazem grande relevância para a contribuição do conhecimento técnico-científico da nossa cidade e região metropolitana, onde são professores do nosso estado. Então, eu queria passar para o professor Jamir para fazer uma breve apresentação, professor, sobre a sua expertise, a sua experiência, sua vida pregressa docente, né? A vida profissional. A vida profissional. A gente já trabalha há 43 anos dentro da área da agronomia e foi 7 anos professor da URGS, nesse meio tempo, 11 anos professor da URGS, Canoas, e depois foi para o Embrapa, ficamos no Embrapa 12 anos e meio, né? Trabalhando sempre no tema de desenvolvimento de sistemas integrados de produção, onde o meio ambiente, onde a sustentabilidade são palavras-chave para a gente trabalhar. E o tema chama a atenção da gente, porque eu sou nascido na região, né, e numa região bastante importante, mas bastante frágil do ponto de vista de solo. Professor Sérgio, boa noite, obrigado pelo convite. Sou geólogo de formação, trabalho com consultoria na área de meio ambiente, saneamento e recursos hídricos. Esse é o debate do momento, é o uso da água que nós estamos aí vivenciando, né? E o grande desafio é trazer esclarecimento, né, vereador, para que mais pessoas consigam entender a complexidade do processo e dizer que a água tem valor, né? E alguém quer vender água e esse alguém, na verdade, é uma empresa, né, que foi comprada justamente para fazer isso. Então, nosso objetivo aqui é trazer um debate, né, tecnicamente e trazer essa clareza, né, de qual é o papel que nós estamos exercendo. Sou ex-presidente do Comitê Gravataí também. Ótimo, muito obrigado. Professor Fiorese. Boa noite, Borrega, né, o Marco Antônio, né, que todo mundo conhece por Borrega. Sérgio, professor Jamir, satisfação estar aqui nesse momento, que tu traz a ciência, o conhecimento, a técnica para colocar luzes, né, literalmente em cima desse tema, que é um tema que preocupa muito a coletividade, Viamão, Águas Claras, mas na verdade preocupa todo o estado e todo o Brasil, porque estamos diante de quase um precedente perigoso, né? Então nós temos que fazer uma análise cuidadosa, né? O princípio da precaução, como se diz, é o mais importante. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, trabalhei muitos anos na Emater, na extensão rural, na Emater, no interior do estado. Depois eu fui secretário adjunto da Agricultura do Rio Grande do Sul, onde te conheci, né? Você como servidor da Inspetoria Veterinária e Zootécnica na época. Fui secretário de Agricultura por um tempinho também. E desde 2015 estou aqui em Viamão, no Instituto Federal, no nosso campus de Viamão, agora com o nosso parque tecnológico, né? Fruto dessa compra que foi feita no ano passado. Também aproveitar para registrar, né? Muita gente não sabe, acha que aquilo lá ainda é da PUC, não, aquilo lá é do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, é do governo federal. Bom, então, para iniciar esse mate prosa de hoje, né? Para contextualizar, o que nos mobilizou e nos movimentou para chamar esses pensadores para, como disse o professor Fiorese, clarear as dúvidas da população, porque existem muitas desinformações acerca do assunto que nós vamos tratar aqui hoje, muitos mitos, muitas verdades que vai ser dito aqui hoje, e eu queria iniciar esse mate com o professor Sérgio Cardoso, para que pudesse nos falar um pouco, né, da questão da formação geológica, de como essa área, o que isso pode
de uma maneira técnica, de que modo ele pode impactar as gerações futuras, né? Agradeço a oportunidade novamente e trazer para nós aqui a grande reflexão, além do conhecimento da geologia, né, do conhecimento da formação geológica aqui da região, o grande debate que é da gestão da água. Pela primeira vez estamos aqui aprofundando o debate. Que água é essa, né? Sempre se trata da discussão da água superficial, mas estamos tratando da água subterrânea. A água subterrânea, na verdade, ela tem responsabilidade de quem cuida dela, que é o Estado. Então, a água, na verdade, ela tem dono. O dono da água subterrânea como da água superficial é a sociedade como um todo. E não pode, na verdade, seja ou da agricultura, seja do saneamento ou da indústria, né, se empoderar dessa água, na verdade, para fazer o uso dela. Por isso que a importância desse debate aqui, né, e, claro, a gente quer trazer a clareza do conhecimento da geologia para a região, né, como é que funciona e qual é o risco, né, se alguém usar essa água de maneira como está se pretendendo, sem as informações técnicas, pode causar. Porque uma vez a água retirada, ninguém vai colocar água novamente, né, do jeito que foi retirada. Então, assim, para nós trazer a geologia nesse momento de conhecimento, é dizer o seguinte: existe uma estrutura do Estado, né, a água é um bem público. Se a água é um bem público, na verdade, eles têm que ser gerenciados pelos entes públicos, né? E não cabe a uma empresa privada de saneamento, na verdade, usufruir totalmente dessa água para poder, através dela, fazer uso e vendê-la com o público financeiro, né? Sem ter a garantia técnica que essa água um dia vai voltar. Então, esse debate, ele passa pelo conhecimento técnico do vereador, ele passa pela geologia, mas ele passa pela gestão. Por isso, a importância de esse debate ser feito na instância correta também, né? Que é o Comitê de Bacia Hidrográfico, um órgão de Estado, né? Criado na Constituição do Rio Grande do Sul, criado na Constituição do Brasil, dizer o seguinte: tem que se organizar e organizar bem a área subterrânea. Nesse contexto, professor, como é que se dá essa formação da bacia das lombas? Esse lençol freático das lombas, como é que ele é formado? O que ele abastece? Quais são as suas implicações assim, no meio ambiente ali daquela região do Banhado dos Pacheco? O que a gente poderia falar sobre a geologia da Coxilha das Lombas, né? Esse grande sistema de aquífero, que tem água subterrânea, e não é por nada que nós temos uma empresa que vende cerveja naquela região, né? Que utiliza água subterrânea em grande quantidade. Essa região é uma região, ao mesmo tempo que tem grande potencial de uso de água subterrânea, também tem a fragilidade. As águas que estão ali, na verdade, são águas que estão ali há milhares de anos. Então, o debate que nós queremos fazer dessa região é do uso da água, da fragilidade da água e da geologia. Ao mesmo tempo que são paleodunas, né, que fazem todo esse caminho ao longo da estrada ali que vai para a praia, né, trazer a preocupação nossa de como usar essa água, de que maneira nós podemos utilizar a água, sabendo que hoje ela está sendo utilizada de uma maneira ainda suportável. Mas do jeito que a empresa GE Corsan quer fazer, provavelmente logo essa água vai faltar para todos nós. Perfeito. Nesse sentido, dando segmento, professor Jamir, você pode nos contextualizar, né, o uso dessa água para o uso da agropecuária, da agricultura familiar, agricultura, né, nesse sentido da região, os impactos que isso pode ocasionar para as gerações futuras, né, de longo prazo? Perfeito. É importante, né, o senhor Sérgio já comentou, nós estamos em cima de uma bacia de água com solos arenosos, né, de fragilidade natural. Então, quer dizer que seja população frágil, naturalmente. É um ambiente, né, que depende dessa água para sobreviver. Nós temos uma atividade agropecuária muito forte, né, na Borrega. A gente que é nascido na região, leite foi mais forte, hortifruticultura é mais forte, a parte de horticultura é bastante forte na região, a parte de arroz, em algumas regiões, a parte de soja. Nós temos dentro desse ambiente, todo considerado, que é a APA do Banhado Grande, a área de proteção ambiental, que é uma unidade de conservação, que pode ser usado, mas desde que tenha um manejo sustentável. Na palavra sustentável, a gente tem que usar com certo cuidado, porque a gente
A gente fala que a sustentabilidade só do ponto de vista econômico financeiro, mas não, pelo contrário, é mais importante do ponto de vista ambiental, do ponto de vista dos recursos naturais, do ponto de vista da população humana, da população vegetação, da população animal, enfim. Então, esse ambiente é um ambiente onde tem uma atividade agrícola muito forte. Nós temos dentro desse ambiente também, hoje, a maior área de produção de arroz orgânico da América Latina, que é importante para a região e é importante para o município, portanto, do Estado, economicamente falando, quantidade econômica e quantidade social. Isso faz parte ali dentro. E a grande preocupação, né, meu caro Borrega, é o volume de água que a empresa quer extrair para usar em outras regiões. Nós vamos entrar em detalhe depois, mostrando algumas coisas de relatório e documentos que estão querendo apresentar. O volume de água que eles estão querendo tirar é muito grande e vai além da capacidade, pelos estudos da URGS, de reabastecimento dessa água pelo próprio ambiente. Volume mesmo para o pessoal entender, né, que vai de 550 litros por segundo a 900 litros por segundo em 2 documentos que eles apresentam, né? Se for 950 litros, se for 550 litros por segundo, isso vai dar um montante de 47 milhões de litros por dia que vai ser extraído ali. E se for 900 litros por segundo, Sérgio, isso vai dar um montante de 77 milhões de litros por dia. Né? É muita água, né? Para usar em outras regiões. O que a promotoria pública nos comentou, né? O que eles apresentaram? Eles têm não tem um estudo, eles têm uma revisão, né? Onde botaram alguns pesos, 3 dentro da barragem, né? Que a gente tem próximo ao banheiro dos prefeitos, uma barragem, né? Pegando lá na vazão mais baixa, uma capacidade de volume de água maior, né? E o que foi apresentado é que, na verdade, hoje, né, o volume de água que vai ser extraído não tem dúvida de que vai afetar, né, a nossa capacidade de produção, a nossa capacidade de vida na superfície. E essa água vai ser utilizada em 2 estações de tratamento, que Fiuza e Alvorada, que tem ligação de Alvorada. O município de Alvorada, que é Cachoeira, parte de parte Canoas, está interligado ali, né? Nós vamos comentar depois o volume de água. Isso dá, né, Borrega? Hoje a população das Águas Claras e arredores, se nós considerarmos 20 mil pessoas, né, dá um uso de água, considerando um dado da Confederação Nacional de 54 litros por habitante dia, dá um volume de água, né, de 3 milhões. Eles estão tirando até 26 vezes mais do que isso, diariamente. Então, isso é que me preocupa, né? Isso é que me preocupa. Esse é o ponto, né? Não se trata aqui da gente estar questionando fornecer água para a cidade de Viamão, não. A questão é o forte impacto ambiental que esse empreendimento que se avizinha a concluir vai gerar para as nossas gerações. Então, para isso, a gente provocou essa reunião aqui hoje para estrear o nosso Mate Prosa, um assunto tão importante para a nossa cidade, para o nosso município, de maneira geral, e, sobretudo, sobre a agricultura e pecuária do nosso município. Né? Então, eu queria pedir para o professor Violeta dar algumas considerações para mim acerca do tema, né? Como isso pode acarretar negativamente na questão da agroecologia, na questão do meio ambiente, preservação. Então, mais uma vez, aí, boa noite a todos os que estão nos acompanhando aí nas tuas redes, né? Vou parabenizar pela tua atuação aí, que tem sido pautada pela técnica, né? Isso é muito importante, né? A técnica não é neutra, ela está a serviço sempre de uma causa, mas é baseado na ciência, é baseado na experimentação, nas pesquisas, na investigação. Né? E eu gostaria de um dado assim, qual é a tua altura? Tem 1,70. 1,70, muito bem. Então, chove tudo por ano no Rio Grande do Sul. 1.700 milímetros significa 1,70 m. Em média, aqui na região de isso aí. Eu já tenho quase 2 metros de altura, né? Quando dá muita chuva, chega a minha altura, né? Então, não tem motivo para buscar água subterrânea. Essa é a verdade. A água subterrânea ela é nobre, ela é estratégica, ela tem que ficar onde está. Só ser usada em casos excepcionais. Né? Em casos excepcionais,
em regiões que têm uma dificuldade de abastecimento humano, né? Ou mesmo agrícola, né? Não existe água superficial, né? Nós temos água sobrando. Estava olhando aqui os dados. A vazão do Guaíba, que está ali, onde a Corsã, quando era pública, começou a obra da estação de bombeamento de água, né? Onde foi investido ali, uns falam 50 milhões, outros falam 100 milhões de reais, da obra está pela metade. Né? Trazer a água do Guaíba. O Guaíba tem uma vazão, olha os dados que o professor falou aqui. Esses poços aí vão pegar 500 litros por segundo, né? É bastante água. Pode chegar até 900, né? Mas o Guaíba tem uma vazão de 780 metros cúbicos por segundo. 1 metro cúbico são 1.000 litros. Né? Uma caixa d'água de 1 metro cúbico, 1 metro de largura, 1 metro de altura, 1 metro de profundidade, dá 1.000 litros, que muitas casas têm uma caixa d'água disso aí, né? Então, são 780 mil litros de água por segundo que passa lá pelo Guaíba. Né? E aqui o nosso Gravataí em torno de 3.000 mesmo. Então, a bacia do Guaíba, só 2% da água do Guaíba vem do Gravataí. O restante vem, grande parte vem do Jacuí. 85% da água vem do sistema Jacuí. Bom, dito isso, para que pegar essa água subterrânea? Para que botar em ameaça o abastecimento de dezenas de milhares de famílias de águas claras? Né? Para que colocar em ameaça o meio ambiente, a reserva de vida silvestre, o refúgio de vida silvestre, o Riacho Pacheco, a barragem de águas claras, que ela é vital, não só para a produção de arroz orgânico, mas também para regular a vazão do Gravataí, né, Sérgio? O Sérgio vai falar sobre isso depois, que ele domina esses dados assim plenamente. Então não tem necessidade. Lá tem água sobrando, dá para abastecer 10 Porto Alegres, né? E ainda sobra água. Então, esse caminho que estava sendo percorrido anterior era o caminho correto. Exato. De tu aproveitar a água do Guaíba, né? Claro que nós, como agrônomos, né? O Sérgio é geólogo, ele trabalha com a formação, a profundeza, com as águas subterrâneas. E a gente, como agrônomo, agroecologista que somos, a gente preconiza boas práticas de manejo do solo para que essa água da chuva, esses 1.700 milímetros, esses 1,70 m que chove por ano, infiltre a maior quantidade possível, infiltre no solo. E aí chegue lentamente nas águas subterrâneas, nos aquíferos, passando pelas argilas do solo, e as argilas elas vão depurando, vão filtrando, os micro-organismos vão decompondo os dejetos humanos, animais, as substâncias tóxicas, até mesmo os pesticidas agrotóxicos que são usados na agricultura, até isso o solo consegue, em parte, depurar. Mas, nessa região, e vou finalizar essa primeira fala, né, solo arenoso, como você bem falou no início e o Sérgio explicou. Coxilha das Lombas é um solo arenoso com pouca argila, significa que tem pouca argila. Ou seja, ele não consegue fazer esse serviço. A água infiltra muito rapidamente. Todo mundo sabe, joga um balde de água numa areia, ela some rapidamente. Então, ela infiltra rapidamente, ela não passa por esse processo de decomposição, depuração, e aí temos um risco enorme que o estudo da URGS apontou corretamente de contaminação dos lençóis freáticos. Já tem essa contaminação, tanto por coliformes fecais, em alguns casos, como também por nitrato, que é um fertilizante, né? E também derivado dos próprios dejetos animais e humanos que formam nitrato. Então, a abertura de 26 megapoços artesianos pode potencializar ainda mais a perda de qualidade da água. Não é só uma questão de quantidade, e também é séria. E a mais importante é o que nós estamos discutindo aqui, mas também a qualidade da água pode ser impactada porque a região está crescendo. Exato. Mora ali há quanto tempo? Desde que nasceu. Desde que nasceu. Tinha lá quantos mil habitantes quando nasceu? 10 mil? Sei lá. Nem sei se tinha isso. Hoje tem mais de 30 mil no verão, chega perto de 35, 40 mil. Então, esse é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção nesse nosso início de prosa aqui. Vou pedir para o Sérgio contextualizar os nossos ouvintes, né? Como é que se forma essa bacia, esse aquífero Coxilha das Lombas, né? O pessoal muitas vezes acha que é o aquífero Guarani, que Viamão está sobre o aquífero Guarani, e que a água pode ser extraída e que não vai ter problema nenhum, que não vai acabar nunca, e tem muitos, né? Que falam isso de uma maneira
do conhecimento empírico, né, vamos dizer assim. Eu queria ver do tempo do conhecimento científico do senhor, como que se forma isso? Pois é, essa questão da grande confusão, né? O aquífero ali, toda a época. Não, tem um aquífero Coxilha das Ondas, mas não tem uma lá da bacia hidrográfica do Gravataí. Ela tem dois grandes aquíferos. O aquífero Guarani, que é do lado lá da região de Gravataí, Glorinha e Santo Antônio, que coloca água para dentro do rio, e do lado de cá, que é o aquífero, na verdade, Águas Claras. Então, esses dois ambientes geológicos, na verdade, é que mantêm o rio vivo. E essa tentativa de pegar essa grande quantidade de água aqui em Viamão, do aquífero aqui do Águas Claras, pode comprometer o abastecimento do município de Gravataí. O município de Gravataí pode ficar sem água. Se nós rebaixarmos mais o lençol freático aqui, nós não vamos receber a água lá no Gravataí, onde a AGEA Corsã tem outra captação. Que ultimamente, nos últimos 10 anos, só se mantém viva essa captação, porque toda a água que sai daqui da região de Viamão vai para lá. Sim. Então, hoje lá a Corsã capta 500 litros de água por segundo, na verdade, podemos chegar até 700, mas graças ao aquífero daqui. Se essa água for retirada daqui, essa água não chegará lá. E aí a gente vai fazendo a relação. O que tem que ver a política de Gravataí com a política de Viamão? Nós temos na mesma bacia, na mesma região. Ao mesmo tempo que a empresa tem um grande desafio de vender água, nós queremos saber, na verdade, como é que ela vai tratar o esgoto, porque essa água vai ser transformada em esgoto, né? Então, assim, hoje a gente casa, é um processo casado, vender água e tratar esgoto. Então, para nós, na verdade, fazer essa discussão, é fazer a discussão do território. Ela é uma empresa de vender água, né? Por isso que ela foi vendida, né? Ela quer vender água, e quanto menos ela gastar para tratar essa água, e aí o senhor oferece traz, né? Quando a Corsã é uma empresa pública, era proibido utilizar ou pensar utilizar para estratégica água subterrânea, justamente pelo futuro nas novas gerações. Agora, como a AGEA quer, na verdade, ela quer pegar uma água pura, para vender essa água pura, né? Pelo um custo que não é barato, né? O compromisso com as futuras gerações fica para trás. Então, nós queremos fazer esse debate lá dentro do Comitê Gravataí. A nova direção deve levar essa pauta lá para a próxima reunião do mês que vem, né? E fazer a discussão, porque essa água era ter outorga. Uma coisa é autorizar fazer poço, outra coisa é a autorização da outorga. Esse é o grande instrumento da política pública. Então, assim, ter água é uma coisa, ter água, na verdade, de quantidade, até que ponto, qual é a segurança técnica que nós temos? Essa discussão nós iniciamos dentro do Comitê Gravataí, na gestão anterior, né? Carecemos de informações, queremos a discussão técnica, e não pode, na verdade, ter informações numa reunião uma coisa, na outra reunião outra coisa, na outra reunião outra coisa. Então, assim, nós estamos enfrentando um grande interesse que pode comprometer ou uma própria daquela empresa de cervejaria, comprometer o aquífero que a cervejaria pega, né? Qual é a garantia que essa água toda não vai afetar a cervejaria? Qual é a garantia que essa água retirada não vai comprometer o abastecimento de Gravataí? Mas aí alguém vai dizer assim, mas eu não tenho nada a ver com Gravataí, não tenho nada a ver com Gravataí. Isso que foi trazido, que nós temos dentro da área de proteção ambiental do Banhado Grande, temos dentro do território, e o interesse não tem que ser o interesse de Gravataí, de Cachoeirinha, de Alvorada, né? Então, assim, nós temos que trabalhar isso de maneira conjunta. Agora, o que nós estamos sentindo, né, vereador, é a falta de transparência, a falta de clareza do processo, né? E a água não tem dono, ela é uma empresa de saneamento, tem o seu papel, tem um contrato de programa com a prefeitura, que tem a responsabilidade de Viamão, né? Que deu essa atribuição para ela, mas ela tem que trazer informações técnicas onde todo mundo se sinta seguro, né? Porque nós não teremos mais milhões de anos para viver para botar essa água lá de novo, né? Uma vez tirada essa água, não terá água, né, de novo no aquífero do Águas Claras. Então, assim, a transparência, a informação técnica para nós é fundamental nesse debate. Esse é o ponto, que é o que nos movimenta, nos organizarmos, mobilizarmos, porque já tivemos reuniões lá em Águas Claras. A primeira reunião a gente teve com uma meia dúzia de pessoas, 10, 15 pessoas. Depois tivemos a segunda reunião com o pessoal da Corsã, lá na Cooper Norte, na cooperativa. Deu quase 250 pessoas lá no auditório, pessoas ficaram na rua. Só que lá eles vieram com uma informação que realmente eles não queriam lacrar postos e tal, que a informação que tinha, que era para captar água para Viamão. E depois
a gente foi avançando nesse tema, tivemos uma reunião com o Ministério Público, onde a promotora nos informou esse montante de postos, 26 postos, com uma vazão de 500 a 900 litros por segundo, né, que nos deixou assustados. Espera um pouquinho. E cadê o estudo ambiental, de impacto ambiental de somente longo prazo? Fomos investigar, não foi nos apresentado, e o que foi nos apresentado, conforme o professor vai falar agora, o professor Jamir, que nos deixou esclarecido. Eu tive, vereador, nessa reunião lá da cooperativa. Eu fiquei exatamente 15 minutos na reunião. Eu saí, fui lá na reunião, em 15 minutos, quando eu comecei a ver as explicações, eu senti que faltava muita verdade no que estava dentro. Simplesmente eu me ausentei da reunião, me perguntaram por que você está indo embora. Eu disse, não acredito, na verdade, que uma empresa, a GE Corsan, coloque seus funcionários a falar coisas verídicas, na verdade, para a população, com 200 pessoas assistindo, né? Então, assim, a falta de transparência e a falta de honestidade, né, técnica, né, para a população, na verdade, me incomodou naquela reunião. Me afastei, na verdade, e a gente tem tentado colaborar, assim, não podemos ter várias versões por mesmo problema, só tem que ter uma única versão. Não, verdade, uma só. E por conta disso, também nós não saímos satisfeitos dessa reunião, a gente foi atrás de mais informações, e estamos chegando nesse debate aqui bem produtivo, né, e muito esclarecedor para a sociedade camonense, né, e a região metropolitana, porque isso também vai implicar a nossa região, como o professor falou, o Gravataí vai ser impactado também com essa extração de água. O professor já tem algumas considerações a fazer acerca desses momentos de resposta. E eu acho que dá para ver, né, dentro da tua análise da bacia, né? Bom, Santo Antônio faz parte da bacia, né? Parte das Lomas, da Ponta Correira, parte de Cachoeirinha, você vê, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né? Então faz parte dessa. Não é só Gravataí, Todos devem Gravataí. Exatamente, né? Que vão ser afetados diretamente. Esse Florinha também. Florinha também, né? Então, esse é o ponto, né? E um ponto de chamar a atenção que está sendo colocado, né? Que falta muito em verdade. Esse é o ponto que tu pegou. Aqui do comparecer, né? De 6 de junho do DRH, onde eles colocam, sugere estudos técnicos, vou ler só uma partinha, que a gente já sabe, né? Sugere estudos técnicos, que estudos técnicos sejam encaminhados previamente à perfuração dos poços. Então, a EGEA, Corsan, está perfurando poços sem licenciamento para perfurar poços. Essa é a verdade, você sabe também. Estamos fazendo escapoeiramento que começou no Arroio Fiuza, atrás da Escola Agrícola, da ETA, e vai pela RS-40, Estrada Antiga e Estrada Nova, de escapoeiramento de vegetação nativa de grande importância, como figueiras, como maricás, outras espécies, espécies de peixes, enfim. Então, estão fazendo um descapoeiramento, estão botando canos, em tese não tem ligação para isso, porque a DRH não liberou. E outra coisa, esse descapoeiramento e essa perfuração está dentro de uma área de domínio da RS-40, que é daqui da EGR, é uma empresa pública. Então, eles estão fazendo um descapoeiramento e botando cano numa empresa pública sem licenciamento. Está aqui, documento do DRH, não tem licenciamento. Bom, e eles continuam fazendo, eles apresentaram um relatório de uma revisão bibliográfica, e para nós, para a Associação de Moradores, apresentaram hoje um documento, né, esclarecimentos, a partir daquela reunião da semana passada, de outras reuniões, mostrando também fatos que não condiz com a verdade. Primeiro, o volume de água que vai ter extraído, né, que vai ser extraído, se for 550 litros por segundo, né, aqueles 47 milhões que nós botamos por dia, isso abastece 310 mil pessoas. A EGEA Corsan coloca nesse documento que vai abastecer 145 mil pessoas. Pô, mas que é? E se botar 920 segundos, Fiorello, abastecer 5 mil pessoas. Meio milhão. Aí cai naquele ponto que foi nos apresentado pelo Ministério Público. Ou seja, essa água vai além da parte de Alvorada, Gravataí, Esteio, Cachoeirinha, parte de Canoas. Porque está as ramificações a partir da estação de tratamento Alvorada permite isso. E, por outro lado, a de Fiuza permite chegar até o Pinheiro. Pinheiro é Porto Alegre. Uma parte de Viamão, outra parte é Porto Alegre. Então, o volume de água que vai ser explorado
é muito acima e pela capacidade de captação pela tubulação que está sendo colocado, canto de 70 centímetros, vai depender muito da bomba de recalque, é claro, a gente sabe disso agronomicamente, né? Simples, fazer uma irrigação de lavoura, né? Depende da bomba de recalque, tu faz ela dar uma vazão maior ou menor. Tá? E isso aqui está sendo apresentado, né? E eles colocam, nesse documento aqui, 6 poços tubulares profundos já perfurados, com o início da operação previsto para a vazão aproximada. Chega, mas não tem liberação ainda para fazer os poços. A gente sabe que os poços foram feitos. Então, isso aqui está sendo feita a revelia da Justiça, a revelia da liberação ambiental, a revelia do nosso TRH, da nossa FEPAM, dos órgãos públicos. E essa liberação inicia onde? Na prefeitura, pelo licenciamento ambiental do município, que não se manifestou até agora. Nós, enquanto prerrogativa de vereadores, encaminhamos um pedido de informação ao gabinete do prefeito para que ele se manifeste, se ele tem conhecimento da exploração, qual o posicionamento dele, se ele tem alguma informação que a gente não tem, dos estudos de impacto ambiental. Estamos aguardando o tempo regimental para ele nos responder, mas já oficiamos o gabinete para que ele nos informe esses pontos aí, qual é o posicionamento do município. Só para o pessoal entender, que o nosso papai todo teoria, né? A liberação começa na área territorial do Social pode também corrigir aqui, pelo município, a primeira liberação, depois vai para os órgãos estaduais, para usar a DRH da SEMA, FEPAM também envolve descarregamento e vai por aí afora. Mas começa, né, a Conselho Nacional do Meio Ambiente prevê todas as prerrogativas legislativas de liberação ambiental para esse tipo de ação. De fato. E tem os estudos do próprio da URGS, né, que diz que a capacidade de recomposição do nosso lençol freático, se não me engano, é 30 mil litros. Exatamente. Eu vou comentar um pouquinho depois, para o professor Sérgio Ferreira para comentar também. O professor Floresta possa complementar também o nosso tema. Né? Esse resgate que tu fez aí das audiências, que foram presentes, também teve uma reunião, né, importante com a promotora, né? Não, e também aqui a nossa promotora, né, que estava presente, também o Jamir e outras lideranças lá de Águas Claras, você. E a promotora falou uma coisa que nos chamou a atenção, né, a respeito dessas licenças e outorgas, né? Então, primeiro, a outorga, né, o Sérgio já explicou isso em outra ocasião, é uma outorga para fazer, não é para usar água, para puxar água, é só para fazer os testes, né? É uma outorga provisória, né? Abrir o poço para fazer os testes. Né? Para isso, ok. Agora, para puxar água, para abastecimento, ainda não tem. E isso foi sustentado, né? Houve uma recomendação do Ministério Público a partir daquela audiência e de outros processos que chegaram às mãos da promotora, né? Existe um inquérito civil, né? Foi montado em cima dessas denúncias, dessas reclamações, dessas representações do teu mandato, do Alex e outros aí, né? Tem um inquérito civil, né? Sobre as licenças, são 2 licenças que eu estou entendendo. A licença da prefeitura é mais voltada ao descapoeiramento, desmatamento para permitir o enterramento dos canos, né? É esse da prefeitura. E o da FEPAM é para permitir a colocação desses canos, né? E chamou a atenção naquela reunião, não sei se tu lembra disso, que a promotora Roberta falou que a licença era para levar água, lembra? Uhum. Levar água da Fiusa, da ETA da Fiusa, para Águas Claras. E depois todo mundo viu, se comprovou, vocês foram lá, filmaram, tiraram foto, que não, ao contrário. Os canos estão sendo colocados para trazer água de Águas Claras para Viamão. Então, até isso estava sendo meio que passando, assim, meio batido. Né? Então, por isso que é importante a cidadania, está todo mundo presente, fiscalizando, os vereadores cumprindo seu papel, a comunidade, a cidadania, né? O Comitê de Bacia, o Instituto Federal, a URGS, está todo mundo aqui cumprindo o seu papel. Exato. Né? De trazer luzes para esse negócio. Então, eu reitero aqui, não há necessidade. Eu gostaria que alguém me provasse que há necessidade de usar água subterrânea para abastecer a região metropolitana de Porto Alegre. Não tem necessidade. Nós temos um imenso estuário chamado Lago Guaíba, né? Alguns chamam de rio, mas é um Lago Guaíba, né? E com água suficiente para abastecer todo mundo, né?
E essa é a água que tem que ser usada. Nós temos que lutar para ter qualidade nessa água, para que ela não tenha tanta turbidez, para que não aconteça a erosão do solo, que faz com que essa água fique turva, fique cheia de lodo, cheia de resíduos tóxicos, né? Hoje em dia, infelizmente, água é tóxico, resíduo de dejetos, medicamentos, tudo vai canalizado, né? Nós temos que melhorar o uso do solo, as práticas de conservação do solo para ter uma água superficial de boa qualidade, que diminua, inclusive, os custos de tratamento de água da Corsã, do DEMAI, de todos os serviços de concessão para o abastecimento de água. E por isso que eu acho que eles estão se aproveitando, né? Não, vamos trazer uma água subterrânea, uma água límpida, cristalina, né? Claro, a população fica feliz com a ideia. Claro, não, uma água subterrânea é uma água boa, uma água melhor. Então, conta com a simpatia da população. Só que a população, em geral, não tem essas informações econômicas, ambientais e sociais, enfim, para formar o seu juízo, né? Então, é importante o teu mandato prover a comunidade de informações, né? E eu acho que é isso, né? Em resumo, nós temos que, primeiro, mover essa ação que tu falou, né? Fazendo com que essa operação seja sustada, seja parada. Não há nenhum elemento que justifique isso, nenhum elemento que justifique isso, né? Eu repito, o nosso estado chove quase 2 metros de altura, gente. Isso é quase 2.000 litros de água por metro quadrado. Vem assim, ó, um metro quadrado, quase 2 caixas d'água. Por ano é muita água, muita água. Então nós temos que aproveitar bem essa água antes que ela vá para o mar, né? É isso, né? O São Francisco não foi isso? A transposição, um rio enorme, a água ia para o mar e não beneficiava a região nordeste da Caatinga. O que o governo fez, o governo federal? Mediante estudos, né, ele derivou canais levando essa água do São Francisco para regiões secas do Nordeste, para abastecimento humano, para produção agrícola, assim, porque nós não temos esse problema. Aqui chove 3, 4, 5 vezes mais que na Caatinga. Por isso, professor Pérez, que a pergunta é a seguinte: pegar água subterrânea é bom para quem? Na verdade, quem será o grande beneficiado com a venda dessa água subterrânea, na verdade, né? Então, assim, sabendo que o Rio Gravataí é um rio que tem baixa vazão, tem sérios problemas de vazão, principalmente no verão. Conflitos pelo uso da água. Conflitos pelo uso da água superficial, mas a água superficial tem uma relação diretamente com a água subterrânea, as duas coisas estão casadas, uma grudada na outra, né? Então, a água subterrânea não está dissociada da vazão do rio lá, que passa lá em Gravataí, que passa em Cachoeirinha, que passa na zona norte de Porto Alegre. Então, assim, a quem ele vai ser beneficiado com essa extração desse bem estratégico que deveria ser utilizado em última. Por isso que o governo federal está investindo na Grécia e demais. O caminhão de dinheiro, 3 bilhões na bacia hidrológica, são 3 bilhões para proteger a região de Alvorada, a região toda de Porto Alegre, de Gravataí, mas também 450 milhões para fazer os mini barramentos, que é para segurar essa água no banhado grande, né? Para não permitir que ela vá embora. Então, nós temos aí previsto, para os próximos 3, 4 anos, 3 bilhões para poder segurar, e nós temos a tal da segurança hídrica, que eles falam, né? O governo federal vai botar um caminhão de dinheiro aqui. Então, sim, nós não entendemos porque essa urgência, essa prioridade, quem tomou essa decisão, com quem construiu essa decisão, e com certeza eu tenho absoluta, né? Depois de tantos anos militando. Essa decisão da AGE Corsã não atende o interesse público, simplesmente é o interesse da empresa para vender água. Exatamente. Nós não podemos deixar o lucro para uns e prejuízo para todos, né? Para a nossa população aqui de Viamão, população rural e região. Isso vai gerar, sem dúvida nenhuma, um problema social, econômico e, sobretudo, ambiental na nossa região, porque, tendo em vista que os estudos deles, né, o professor vai falar depois, os postos de monitoramento eles são abaixados dentro do banhado, né? Nas coxilhas não tem nenhum posto de monitoramento. E aí o engenheiro da EGE nos comentou que o aquífero, os lençóis freáticos não são horizontais, tem até floramentos de montanhas, etc, etc. Eu argumentei para ele, fiz um exemplo bem chulo, bem simples, peguei uma garrafa d'água e perguntei para ele se por aqui embaixo não vai secar em cima. Aí ele não soube me explicar. Mas é por isso que nós estamos aqui, né, discutindo. Temos outras fontes
de captação de água no nosso município, o professor Flores falou aqui, o Lago Guaíba, e eu quero passar aqui para o professor Jamir para comentar alguma coisa, porque temos uma estação de tratamento de captação de água em Itapuã. Inclusive, é importante chamar a atenção, ela foi inaugurada já 2, 3 anos atrás, né? Eu não estava em diversos, foi inaugurada, foi investida próximo a 100 milhões na estação de tratamento de Itapuã, com a ponte de captação do Lami, né? Água superficial, né? Sequência do professor Feré, do Guaíba, né? Toda aquela estuário do Guaíba ali, né? E a partir, né, que o ano passado deu aquela enxurrada, que foi atípica, em 2 ou 3 pontos da captação, né, tiveram problemas de alagamento. Foi não só na estação de tratamento não houve nada, e em vários outros pontos de captação não houve nada. Né? Só que aqui foi uma situação atípica, com um custo de recuperar baixo, com certeza disso, né? E essa obra foi colocada de lado, foi abandonada, segundo foi nos falado na reunião, né, da semana passada. Essa obra foi abandonada, esse projeto foi abandonado. Então, um projeto que investiu milhões de recurso público, recurso nosso, né, ela foi abandonada. E a pergunta que fizemos aos representantes e a parte dos engenheiros da empresa, sim, mas o projeto está postado, se der problema, né, vamos lá também? Não, a gente bate um pouco a vazão de captação. Mas depois que cercou, e depois que criou problema, né, na área de captação, né, e aí que a gente começou a olhar o seguinte, além do número que nós já passamos, volume de água extraído, o que está sendo dito, né, que eles fizeram um monitoramento, não fizeram, eles botaram tem 6 piezões, 6 locais que estão para monitorar nos postos, lá na Baixada, que é próximo a barragem, né? A barragem próxima ao Banhado dos Pacheco, dentro do assentamento. E lá embaixo tem um ponto de água maior que o volume lá de cima, né? Vai chegar lá embaixo. E serve para quem? O professor Fiorelli falou. Aquilo lá é apenas para monitorar, para fazer o trabalho de meia-rima. E eles já vão começar a usar essa água para fazer. E foi dito, não, mas nós vamos ficar controlando. Isso não é trabalho de meia-rima, isso não é trabalho de impacto, foi controlar a obrigação. Controlar é consequência de uma tecnologia, você vai controlar. Mas agora, se deu um impacto e tu tinha que ter previsto esse impacto. Esse é a importância do estudo. E outra coisa importante, né, de chamar a atenção, está sendo dito por eles que os postos têm 250 metros de diferença, de distância, entre os postos grandes que eles perfuraram. Mas nós temos 3 postos, vamos pegar um posto. Um posto, a parada 109 na RS-40, que tem no mínimo, se a minha memória não falhar, tem 6 a 7 postos com distância de 20 metros dele. Um posto de gasolina, inclusive, lá. Moradias, tem 4 moradias que não chegam a mais de 100 metros. Quem vai conseguir esse posto? Outros postos também, né? Na Estrela Velha, antiga RS-40, também, com várias moradias na volta, postos cavalos ainda, e alguns já postos artesianos. Na parte mais alta, subindo um pouco, ao lado direito da RS-40, tem vila do lado. Com postos cavados ou postos. Né? Então não tem 250 metros. Né? Então esse é outro ponto que a população tem que se dar conta. Né? Vai haver, né? E geologicamente, o professor já tocou aqui no ponto, né? E pode completar, mas com certeza vai haver, sem dúvida, né? Sem nem vendar nem afirmar, impacto ambiental negativo a essa água superficial. Nós teremos sérios problemas de vazão do Rio Gravataí. O Rio Gravataí é um rio com baixa vazão. Se retirar toda essa água que está se prometendo retirar, vai faltar água no leito do rio. Vai faltar água para abastecimento do município de Gravataí, que hoje tem uma captação que abastece em torno de 50%. Nós não temos nenhuma garantia, pelos estudos apresentados, da forma que está sendo feita essa discussão, de maneira tão rápida, de maneira tão urgente, da transparência que nós gostaríamos, que isso não pode comprometer o abastecimento de Gravataí. E alguém vai dizer o seguinte, mas o que tem que ver a água subterrânea com a água do rio? Tudo está interconectado, na verdade. Né? Se a empresa não considerou isso, deveria considerar. Então, enquanto nós não tivermos todos esses estudos de maneira pública, publicado e trazido para o debate, nós não temos como
permanecer sem fazer nada, né? Deixando que a empresa simplesmente retire toda a água subterrânea, que é estratégica, que, como diz o senhor oferece, né? Está ali o Lago do Guaíba, né? Com aquele mundaréu de água, poderia ter que captar. Bom, mas por que não pega água? Porque vai aumentar o custo. Bom, mas claro, vai aumentar o custo, mas então é melhor pegar água estratégica, água subterrânea, de graça, né? Uma empresa, na verdade, que também se apresentou contra todo o processo de implantação da cobrança pelo uso da água, porque ela vende água, na verdade, né? Então, esse é um debate que nós queremos fazer nessa discussão, na próxima reunião do Comitê Gravataí, que agora a empresa está lá na direção do comitê, que deve levar essa discussão para nós fazermos isso de maneira transparente. Bom, estamos indo para a reta final do da nossa primeiro mate prosa em Borrega, e não tenho dúvidas que foi uma estreia maravilhosa, com grandes debatedores, grandes formadores de opinião, grandes conhecimentos dos assuntos aqui que nós estamos debatendo. E esse é o ponto. Não somos contra o abastecimento de água na nossa cidade, e sim a forma que ele está se dando. Dessa maneira que está sendo feita, como o professor muito bem diz, não temos um estudo claro se haverá impacto ambiental. Nós sabemos empiricamente que isso vai acontecer, e cientificamente sabemos que isso vai existir. Como é que o produtor lá da faxina, do controveiro, das lombas, vai produzir o seu leitinho, a sua vaca, a sua horta de verdura? Porque vai secar os açudes, vai secar as lagoas superficiais. Porque não foi nos apresentado agora um dado concreto que isso não haverá impacto na nossa região. Além dos outros que o professor Sérgio apresenta aqui, da baixa vazão do Rio Gravataí, já é baixa por natureza, então isso aí vai agravar ainda mais, situar mais esse problema. Então, já indo para as considerações finais, eu gostaria que o professor Floresta fosse fazer um fechamento nessa parte, né? Da minha parte, eu queria aproveitar e fazer um apelo às autoridades de Viamão, né, incluindo aí os vereadores, né, você já está consciente disso, os demais vereadores, o Alex também, mas todos os vereadores, o próprio prefeito, né? Sim, o próprio prefeito Bortoletti, os seus secretários, de pensar o valor estratégico da água subterrânea de Viamão para o futuro de Viamão, para as futuras gerações de Viamão. É um absurdo tu estar praticamente dando, né, a água, que é um bem público, mas que a prefeitura tem uma ingerência nas concessões, né, especialmente na questão do abastecimento, para uma empresa privada depois comercializar. Ela vai reduzir os seus custos de tratamento, vai reduzir o preço da água. Eu duvido que vai reduzir o preço da água. Não vai. Vai aumentar o lucro dela, né? Então, hoje, né, um litro de água está praticamente o mesmo preço do litro de petróleo, de óleo diesel, né? E no futuro vai valer mais ainda. As guerras do futuro serão por água, não vão ser por petróleo, porque vai haver uma transição energética, inclusive, vai mudar forçosamente, vai ter que mudar a matriz energética do mundo, né? Se nós queremos, enquanto seres humanos, continuar nesse planeta, né? O planeta vai continuar melhor até sem nós, né? Mas a gente quer ficar aqui enquanto seres humanos, né? Mas Viamão não pode abrir mão dessa reserva estratégica. Esse é um ativo, não só ambiental, mas econômico e social para o desenvolvimento de Viamão. Viamão tem que mudar essa agenda de desenvolvimento. Essa agenda de desenvolvimento tem que partir para a sustentabilidade. Esse é o grande negócio de Viamão, né? Em todas as áreas, inclusive os condomínios aí estão proliferando por Viamão, né? Muita gente depois da enchente veio morar em Viamão porque é mais alto, né? Então tá aí. Mas os condomínios estão sendo construídos de uma maneira meio assim, sem planejamento. Tu deve estar observando isso também, né? Com mau manejo do solo, as vertentes estão sendo assoreadas, né, pela erosão, né? A terra está sendo toda decapada, assim, é feio de ver até aquilo, né? E as pessoas vêm para Viamão para encontrar essa natureza linda que é Viamão. Esse encontro de dois biomas, né? O bioma Mata Atlântica com o bioma Pampa, essas árvores típicas da região, o tarumã, o cocão, a capororoca, o butiazeiro, né? E as pessoas estão destruindo isso. Não pode ser assim, esse é o caminho, né? Mas em relação às águas é um pedido mesmo. Façam uma reflexão estratégica sobre isso, né? Não há razão para usar essa água. Essa água é uma reserva ambiental e econômica para o futuro. Esse é o meu recado final. Tá. Obrigado, Floresta, pelos pontos. Vou ir já abre espaço para a gente já ficar para a próxima live já claro, engatilhada, né? Não, mas é importante chamar a atenção e a gente não pode ser ingênuo, senhor Floresta, né? De que nós não vamos pagar essa água também.
né? As Águas Claras vai pagar essa água também. É pouco tempo, vai pagar essa água. Está na legislação, a própria promotora nos comentou, né, que ela deu o exemplo do Candegril, né? Isso, né? Que tem que pagar água. Então nós vamos pagar essa água também. Então, além de nós estar tirando essa água subterrânea, que é uma água de grande importância para a preservação da vida, e não é só da vida humana, da vida do ambiente, né? E o estudo da URGS, só para botar mais um número, né? O estudo da URGS, dentro do aquífero Mochila das Lobas, que pega tudo isso aqui, a barreira marinha das Águas Claras, o aquífero das Águas Claras, mostra uma vazão de reabastecimento de 100 a 200 milímetros, né? Por ano. Né? Fazendo um cálculo bem rápido, vou fazer, isso vai dar, né, um reabastecimento, eu considerei aproximadamente 20 mil hectares dessa, porque o estudo é maior, ele pega desde a primeira área, eu considerei 20 mil hectares ali. Isso dá mais ou menos 54 milhões de reabastecimento. E a previsão da necessidade. Necessidade, para manter o que tem, precisa infiltrar isso. Isso, né? Para manter, exatamente, foi bom, bem filtrado. Para manter o que tem, precisa infiltrar isso, 54 milhões. E a EGE, né, forçando, quer tirar, se for 550, 47 milhões. Se for os 900, vai passar de 77 milhões, o que dá 20 milhões a mais diariamente. A conta não fecha. Não fecha. Então, a conta já começa negativa. Então, isso é importante chamar a atenção. Nós temos que dar conta disso. Professor Sérgio? Bom, agradecer o convite, na verdade, eu acho que esse é o nosso papel, é fazer o debate, é trazer a transparência, é trazer as informações, né? E que a gente consiga, cada vez mais, dizer que a sociedade tem que se apropriar também, que é público, né? Para que a gente consiga, de maneira transversal, de maneira consciente, de maneira técnica, né? Defendemos a ciência, defendemos a democracia e parabéns, vereador, por ter trazido esse debate, que ele é fundamental para a sobrevivência das águas, né? Como disse o professor Ferenc, é um bem estratégico que se vê à mão, não pode ser vendido a qualquer preço. Bom, eu quero agradecer Nós que agradecemos. ao professor Javier, professor Cardoso, professor Ferenc, por esse primeiro mate em prosa do Borrega, um debate bem produtivo, bem construtivo, né? Sob o ponto de vista legal, sob o ponto de vista das questões do nosso meio ambiente, né? Trouxemos aqui dados concretos de entidades como a URGS, muito importante no nosso país, uma universidade de formação de várias cabeças pensantes. Então, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, esse primeiro mate prosa, com muita assunto polêmico, né? Mas a gente vai seguir debatendo, teremos outros momentos como esse para discutir e esmiuçar mais, ainda esclarecer essas ideias, porque também, como o professor comentou, nós não concordamos com a forma de captação de água subterrânea do nosso município. Como se diz, é uma reserva de subterrâneo. Então, temos outras fontes e fica aqui o nosso apelo, né? Que a comunidade se conscientize e se mobilize junto conosco para juntos lutarmos pela salvação da água das nossas águas claras, pela nossa água de Viamão. Um forte abraço a todos e agradeço também aos amigos, que, né, minha técnica está me apresentando, aos amigos, meu amigo Jairo, que me prestou essa mesa aqui, o Jairo faz móveis rústicos aqui na 118, a Vetag, que nos prestigiou também com esses pelegos para nós botar aqui, para ambientar aqui o nosso cenário, a Floricultura aqui do lado da nossa rua dos Operários, ali perto do ponto de táxi também, que cedeu gentilmente essas folhagens aqui. E, mais uma vez, muito obrigado a todos. Iniciamos aqui o nosso primeiro mate prosa com Borrega, um assunto muito importante para a nossa cidade, que é a captação de água dos poços artesianos em Águas Claras. Ficou bem claro aqui para todos nós aqui que falta mais esclarecimentos, mais estudos aprofundados, que nos garantam, que dê uma garantia para todos nós aqui que não haverão problemas futuros. Um forte abraço a todos, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Educado. Comecei a ouvir. Rapaz, o senhor deve estar falando. Deixa eu participar aqui.